Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. É com imensa alegria que estudaremos um tema tão importante para as nossas vidas, que é casamento e divórcio. Sabemos que o quão importante é a união, o casamento. Uma sociedade sadia só existe com famílias sadias. E as famílias, por consequência, principiam no casamento. Vamos entender um conceito básico trazido pela nossa querida doutrina sobre o que é casamento. Casamento é o resultado natural do amor entre um casal, quando se tem por meta, principalmente, o relacionamento afetivo. Daqui é importante a gente destacar o resultado natural do amor. Então, casamento ele precede de amor. Que amor é esse? É o amor de verdade, chamado de amor-sentimento. E quando é assim, o casamento é um projeto para a vida toda. E para frutificar pede empenho diligente, não é só empenho, ele tem que ser diligente, de duas pessoas que, apesar das afinidades, essencialmente são diferentes, está destacado. Diferentes em múltiplos aspectos como biológico, psicológico, cultural, intelectual, emocional, entre outros. E isso é para todos. Todo casal encontra dificuldades em razão das diferenças que existem. E assim tem que ser. Não podemos acreditar que, diante dessas divergências provocadas pelas diferenças, nós tenhamos casado com a pessoa errada, não é? Desde que, na origem, tenha havido o amor-sentimento, que é o amor de verdade, estamos num casamento que nos oferece dificuldades, mas com os objetivos que nós entenderemos em breve. O amor-paixão ou amor impulso sexual é instantâneo. Esses são os amores que talvez dão o início, o start ao relacionamento e que precisam ser substituídos pelo amor-sentimento. As pessoas de nosso convívio apontam nossas falhas, ajudando-nos nas correções dos desvios de conduta. Olha aí um dos grandes objetivos da união. Casar quer dizer adaptar-se ou ajustar-se. Convida-nos a construir os mesmos ideais, as mesmas preocupações, os mesmos sentimentos. E quem de nós, que tem plena consciência de que estamos aqui neste planeta para desenvolvermos espiritualmente a nossa moral, e principalmente isso, que se furtaria a oportunidade de se adaptar ou se ajustar através do relacionamento conjugal. Então vejamos a importância disso, A questão 695 do Livro dos Espíritos foi respondido que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Então o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Mas e aqueles que voluntariamente, por vontade própria, não querem se casar, Então nós vemos na questão 698 um exemplo, que é o caso do celibato voluntário. É um estado de... Foi perguntado, se ele é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus. A resposta foi não. E os que vivem assim por egoísmo, vejam bem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. E segue. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então aqui há de se entender exatamente... Ficou tampado, Deixa eu tirar aqui. Então todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito.
necessário a gente compreender cada caso e aqueles que não se casaram por vontade própria, que reflitam a respeito dessa sua decisão e reconsiderem, não é? Formação da família. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Tampando ali. Qual seria a sociedade, para a sociedade, aliás, o resultado do relaxamento dos laços da família? Foi uma pergunta feita. Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Então a gente vê a importância, a nossa importância de formar a família, não é? E essa família, ela pode ser unida através de laços espirituais ou corporais. E nós temos esse dever de buscar essa purificação e essa perpetuação das vidas através da reencarnação pela nossa união. E isso é consequência do nosso relacionamento conjugal. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de se projetar na Terra? Resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia aí acorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Olha o quanto é importante o nosso estudo da doutrina espírita em relação a esse assunto, não é? Às vezes a gente acredita que nós fomos colocados, né, junto de uma pessoa, formamos por acaso uma família e estamos sendo vítimas, né, de diversas dificuldades. Mas olha a nossa importância como agentes de transformação espiritual, não só nossa, mas daqueles com quem nós convivemos. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Isso está no livro O Consolador de Emmanuel. E o reencontro? No Livro dos Espíritos, na pergunta 386, encontramos: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se em outra existência corporal reconhecer-se? Imagina, né? Se a gente encontra uma pessoa e a gente se lembra dessa pessoa da vida anterior, reconhecendo que essa pessoa já pode ter sido nosso marido, a nossa esposa. Resposta: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um pelo outro. E frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Os dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que buscam reciprocamente por entre a multidão. Trouxe também alguns motivos de união que não consideraram a afinidade do casal. Primeiro motivo: o casamento forçado, ou seja, aquele em que o homem é compelido a se casar com uma moça, por exemplo, havê-la engravidado
conta igualmente com escassas possibilidades de alcançar resultado satisfatório. Quantos são os casos, né, em que a gente encontra aqueles casais que se casam somente pelo fato da gravidez, sem que houvesse qualquer tipo de afinidade. Então, a importância aqui é a presença da afinidade. Aqueles casais que eram afins e ela se engravidou, vai dar certo, né? Aqui estamos colocando aqueles casais que não tinham afinidade, se conheceram do nada, numa festa de carnaval, por exemplo, ela se engravida, e por uma obrigação, uma exigência dos pais, por exemplo, aqueles dois se unem em casamento, mas não tinham afinidade. Pode até dar certo, mas a probabilidade é que não dê. Então isso tem que ficar bem claro, né? Que o casamento deve ser uma atração pelo amor de verdade, o amor-sentimento. Um outro exemplo de união sem afinidade, quando duas pessoas são obrigadas a se unirem apenas por não terem podido resistir, em alguma ocasião, a uma violenta impulsão biológica, não raro, vêm a se separar logo em seguida, e, se continuam juntas, mal se suportam, nutrindo ambas um amargo ressentimento e a sensação de terem sido logradas. Um terceiro motivo, um terceiro exemplo. No homem, principalmente, este ressentimento costuma ser acompanhado de franca hostilidade àquela que o acorrentou ao seu destino, criando-se assim um péssimo ambiente para o filho, cujo futuro será bastante comprometido. Que na verdade não é um terceiro exemplo, é uma consequência do segundo, né? Eu acabei tampando aqui. Mas deu para a gente compreender que casamentos sem afinidade, sem amor verdadeiro, eles não prosperam, não são projetos para a vida toda. O que dizer dos que se casam por conveniência ou vanglória, ou para se livrarem de empregos ou trabalhos espinhosos? É um absurdo, mas isso existe. Ou por dificuldades de relacionamento com os pais ou irmãos. Para não precisarem comer em restaurantes e terem alguém que lhes cuide das roupas, vendo no casamento apenas o melhor jeito de resolverem tais problemas domésticos. Olha que absurdo, né? Isso aqui são fatos reais, né? São informações trazidas daquilo que a gente sabe que acontece. Ou, o que é mais frequente do lado feminino, apenas para fugirem ao estigma de solteironas. Por fim, por pressão dos familiares que desejam vê-los bem na vida ou para a diminuição das despesas. Então, como é triste, né, a gente se deparar com casais que se constituem sem esse laço de afinidade, mas por interesses, e daí surgem as crescentes separações, né? Os crescentes divórcios, e quando a gente para refletir e entender a origem, nós encontramos ali o defeito, às vezes proveniente do orgulho, do egoísmo, né? Da vaidade. Funções do casamento. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Quem ainda não leu a obra Vida e Sexo de Emmanuel, também é uma excelente indicação, né? Então aqui estamos falando da função do casamento, que é principalmente a criação e desenvolvimento de valores para a vida. Tamanha a sua importância. Tirando aqui. Em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual sempre fugidio, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade, que responde pelo intercâmbio emocional, através do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora,
na alegria de sentir-se útil e estimado. Quantos são os exemplos, né, da importância do casamento e dos nossos deveres, das nossas obrigações. E o que dizer da educação dos filhos, né? Na palavra espírita, foi perguntado, Herculano, onde a educação espírita deve começar? E a resposta foi muito clara. A educação espírita começa no lar. Nas famílias espíritas é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. A falta de compreensão da doutrina faz que certas pessoas pensem que as crianças não devem se preocupar com o assunto. Essas pessoas se esquecem de que os seus filhos necessitam de orientação espiritual e que essa orientação será tanto mais eficiente quanto mais cedo lhes for dada. Então, dentre as funções do casamento, sabemos que está a educação dos filhos. E dentre os casais espíritas, é muito relevante que inicie os seus filhos nesse conhecimento tão importante para a evolução da alma. E ele conclui dizendo: os espíritos que se reencarnam em famílias espíritas já vêm para esse meio para receberem desde cedo o auxílio de que necessitam. Os pais que, a pretexto de respeitar a liberdade de escolha de quem ainda não pode escolher, ou de não forçar os filhos a tomarem um rumo certo na vida, deixam de iniciar os filhos no espiritismo. Estão faltando com os seus deveres mais graves. Descuidar da educação espírita dos filhos é negar-lhes a verdade. Olha que reflexão importante para quem é pai, para quem é mãe, né, em relação à educação espírita dos seus filhos. Compromisso conjugal. A rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Olha o nosso compromisso, inclusive o que estamos assumindo para o futuro, não é? Quanto nós deveríamos estar aproveitando melhor o nosso casamento para o nosso progresso e para o progresso daqueles com quem nós convivemos. Exemplo, olha que trecho interessante. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Olha o distanciamento, né, que infelizmente acontece em vários casais. É claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Procuramos trazer aqui alguns estudos, né? Alguns trechos de obras variadas do Evangelho e da literatura espírita para essa reflexão tão importante. Se você tiver interesse nesse estudo, para ler com mais calma, com mais tempo, só pedir que a gente te encaminha, tá bem? Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que a lei de causa e efeito lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. Olha que coisa maravilhosa, não é? Os tipos de casamento. André Luiz, na obra Nosso Lar, disse: são reduzidos os matrimônios de almas, irmãs ou afins,
e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Em sua maioria, porém, os lares são cadinhos purificadores, onde, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. Então, nós entendemos que, basicamente, existem 5 tipos de casamento: os acidentais, provacionais, os sacrificiais, os afins e os transcendentais. Todos nós que nos casamos ou nos unimos estamos em uma dessas características, né? Os acidentais são aqueles que, já dissemos, aconteceram de repente. Os provacionais, que são os mais comuns, em que tanto ele quanto ela são provados, um aprendendo com o outro. Os sacrificiais é quando um se dedica ou cede mais do que o outro, quase um sacrifício para ajudar o outro. Os afins são mais raros, né? São aqueles casais em que mal há divergência, eles têm uma afinidade muito acentuada. E os transcendentais, que são os mais raros de todos, são aqueles casais que, além de serem afins, eles unem esforços para ajudar o próximo, para participarem de projetos sociais. Todos nós passamos ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda essa sequência de casamentos, acidentais, provacionais, sacrificiais, até alcançarmos no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou da afinidade superior. Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade. Bom, quais são os motivos dos problemas conjugais? Já partindo aqui para a finalização, nós sabemos que, dentre os diversos motivos que atrapalham um bom relacionamento conjugal, nós temos aqui os cônjuges, em sua grande parte, não percebem que na associação conjugal uma alma não se funde à outra. Assim, permanecerá cada qual com seus gostos e seus desgostos caminho afora. Em seu entusiasmo fácil, muitos jovens encaram o casamento com exagerado otimismo, acreditando-se aptos para superar todo e qualquer obstáculo. Não se dão conta de que a união de dois seres, criados e educados, quase sempre em famílias, escolas, níveis sociais e lugares diferentes, requererá de ambos uma reformulação permanente de costumes, de interesses, opiniões e sentimentos, sem o que acabará, como tantas, em desencanto e fracasso. A influência espiritual ela é muito relevante, e a gente sabe que acontece mesmo naqueles casos em que o casal não está preparado, não cultiva o evangelho, as vibrações positivas, né? Assim como os bons pensamentos. Então a gente sabe que muitos casamentos fracassam devido às influências nocivas de espíritos de natureza má, que começam de forma sutil, sorrateira, evoluindo para verdadeiros processos obsessivos que comprometem irreversivelmente a união conjugal. Tanto a vítima da obsessão quanto o cônjuge, na maioria das vezes, nada percebem, porquanto os obsessores não criam o mal na vítima, apenas identificam as tendências e as estimulam de forma intensa e persistente, procurando exacerbá-las, né? Veja a importância de nos mantermos orando e vigiando a todo momento. Os espíritos obsessores sondam os pensamentos mais íntimos do indivíduo, indivíduo visado, aliás, procurando identificar a tendência para a infidelidade. Constatando-a, passam a alimentá-la através de sugestão mental. Em seguida, pesquisam alguma pessoa que por ele sente alguma atração e que igualmente apresente necessidades afetivas ou determinados desejos sensuais. Dando continuidade ao trabalho, passam a influenciar os dois, facilitando os encontros e procurando despertar a afetividade. Os obsessores não perdem a oportunidade de sugerir novos pensamentos, verdadeiras ideias fixas,
que criam as condições para a união sexual infiel, que se consuma em clima de grande emotividade pela carga adicional dos obsessores. Então, pessoal, o que a gente tem percebido aqui é o seguinte: eu trouxe vários textos e trechos. A gente sabe que é um pouco cansativo, né? Mas é tudo muito importante que a gente estude e compreenda bem isso, para que a gente consiga melhorar o nosso relacionamento conjugal e entendendo e compreendendo a qualidade de vida também melhorará, não é? Segue dizendo o seguinte: segue-se um período de grandes prazeres que, entretanto, não é longo. Passada a fase de júbilo, de grandes satisfações, os obsessores mudam de tática. O que lhes interessa é o sofrimento das vítimas, e não a sua felicidade. Sem a ajuda deles, as grandes emoções se reduzem, restando à vítima apenas a desilusão, a consciência do grande engano cometido. Isso é terrível. Nos momentos de crise, mesmo quando não há entendimento e a convivência vai mal, os cônjuges responsáveis que pensam nos filhos concordam que é preciso tentar salvar o casamento. Recorrem então à religião, a psicólogos, a amigos e conselheiros matrimoniais. É preciso praticar a caridade no lar para salvar o casamento. A meditação, a oração em conjunto, a procura do bem em toda parte auxiliarão a paz no lar. Poderíamos defini-la como uma ginástica diária, onde os principais exercícios são perdão, a tolerância, atenção, respeito e renúncia. E o divórcio? A indissolubilidade do casamento se aplica às uniões embasadas nos laços do espírito. Nos matrimônios realizados por outra razão, como os motivados por interesses da matéria, em que não há sentimentos um pelo outro, manter o convívio, em casos extremos, pode acarretar males maiores, pois quando a separação verdadeira já ocorreu, a separação de corpos não será mais que uma oficialização para a sociedade. Esse é um assunto polêmico, né? Mas quando se trata da indissolubilidade do casamento, a gente se remete ao conceito lá no início do nosso estudo de hoje, sobre que tipo de casamento estamos falando, não é? Quando há o casamento através da afinidade espiritual, do amor-sentimento, do amor de verdade, esse sim deve ser indissolúvel. Isso não quer dizer que não haja problemas, dificuldades de relacionamento nessa união. Estamos tratando aqui da origem, daquilo que levou duas pessoas a se casarem. Não é? Por isso que é muito interessante, antes de opinarmos a respeito de uma união, se deve ou não se separar, né? Se deve ou não se aplicar a possibilidade do divórcio, nós temos que analisar a sua origem. Se ela nasceu através de interesses, sejam quais forem, através do egoísmo, resultado do orgulho ou da vaidade, ou se nasceu através de uma afinidade, de um amor verdadeiro. Não é? Portanto, o divórcio ele não é proibido, ele apenas materializa aquilo que de fato já acontecia. Não é? Bom, para finalizar, atitudes para a boa convivência conjugal, temos aqui no princípio da relação afetiva, o amor-paixão é muito forte, suplantando os demais. À medida que o tempo passa, vai perdendo a sua força, embora permaneça. É quando surge então o amor-companheirismo, aquele amor que se alegra com a alegria do outro, que fica feliz com a felicidade do outro, onde nos sentimos bem com a sua presença. É quando fazemos o bem sem esperarmos retribuição. No futuro restará apenas o amor-companheirismo, que se chamará então amor universal. O casamento será sempre qual os esposos o façam. Então a gente espera que o seu casamento seja tão bom quanto você se esforça para que ele seja. Enquanto marido e mulher não forem curados moralmente, as discórdias conjugais reinarão soberanas. Os espíritos trevosos facilmente atuarão com perversidade, separando os casais, prejudicando os filhos, já desorientados muitas vezes e mal educados. Não é? O segredo do casamento
não é harmonia eterna, né? Nós já comentamos a respeito disso. Como os cônjuges devem se proceder para bem cumprirem os seus deveres? O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprirem suas obrigações divinas, devem observar um máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se mister a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus, no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Gostaria de deixar essa indicação de filme, Prova de Fogo. É muito interessante que todos assistam. É um filme que ensina tanto para aqueles que vão bem quanto para aqueles que não vão bem no seu casamento, princípios fantásticos que melhoram qualquer relacionamento, né? Procurem assistir esse filme. E, por fim, pratiquem o Evangelho no lar, aqueles que ainda não têm essa prática, porque protege o lar contra as obsessões, né? Fortalece a nossa fé e nos traz muito aprendizado. Diz-te amigo de Cristo, afirmas-te seguidor de Cristo e clamas com razão que Cristo é o caminho redentor da terra. Mas não te esqueças de erigir-lhe assento constante à mesa do próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. Emmanuel. Era esse o recado, agradeço muito a sua participação. Torço para que a cada dia mais o seu casamento seja feliz. Um grande beijo e até a próxima.